parte relativa à comissão, à obtenção de cotas de produtividade, mediante as quais se pagaria prêmio. Então, aumento da parte variável e, consequentemente, diminuição da fração fixa do salário. E, por fim, ainda nesse setor, a própria prática dos acordos coletivos foi jogada ao lixo. Portanto, nós, servidores públicos, e talvez em particular das federais, não temos sequer a honra do pioneirismo no fim das negociações coletivas. Ora, o setor das telecomunicações, ao contrário do setor da indústria alimentícia, é um setor onde predomina ainda, ao menos na retórica, pelo menos na perspectiva, um sindicalismo combativo. Porém, o movimento que o capital faz, no sentido de segmentar essa fração da classe trabalhadora em estratégicos e periféricos, fragiliza enormemente a sua capacidade de organização. E o que os trabalhadores desse setor têm feito para enfrentar isso? Há uma tendência de restringir a própria agenda sindical àquele núcleo estratégico, e aí perde a representatividade do conjunto desse segmento da classe que vive da venda da sua força de trabalho. Por fim, eu devo ter ainda o que, uns 7 minutos, Giovanni? Tá. Eu vou apresentar aqui algumas ideias muito rapidamente relativas à minha tese de doutorado, onde eu estudei o processo de privatização na CSN, que só se deu, não se resumindo, mas a partir de uma derrota de um projeto de sindicalismo classista e de uma parcial, mas importante vitória do sindicalismo dito propositivo, de parceria ou coisa que o valha, se é que isso vale algo. Vejam, a CSN, ela muitas vezes é relegado, não a CSN, o movimento sindical de Volta Redonda muitas vezes é relegado a um segundo plano quando se pensa na própria experiência do chamado novo sindicalismo. Mas até pelas características de uma siderúrgica, onde uma greve só pode ocorrer com a ocupação da fábrica pelos trabalhadores, até por esse aspecto, não só, o novo sindicalismo construído em Volta Redonda, com base forte na CSN, permitiu àqueles trabalhadores a experiência da desnecessidade histórica do gestor do capital, ou, em termos de empresa privada, do capitalista. Os trabalhadores da CSN que acumularam uma experiência de organização nos locais de trabalho, tinham também o conhecimento prático de que a produção não dependia da figura do gestor do capital, mas de que eles eram, na verdade, o fator fundamental da produção, para usar uma expressão aí da economia neoclássica. Resultado, eles desenvolveram uma experiência de resistência operária bastante rica. E a privatização na CSN só foi possível quando direção da empresa e governo federal, e aí, desde o Sarney até o nacionalista Itamar Franco, aliás, foi sob o governo de Itamar Franco que a CSN foi privatizada com apenas 3,8% de dinheiro vivo, financiado pelo BNDES. Muito bem. No momento em que direção da empresa e governo, fundamentalmente Collor, cujo vice era Itamar, se articularam para quebrar a espinha dorsal do movimento sindical em Volta Redonda, o que veio à tona e que tem relevância para o nosso debate? Primeiro, aqueles trabalhadores foram, sempre parcialmente, sempre de maneira tensa, nunca abafando de forma total as contradições, eles foram incorporados passivamente, já vou explicar o significado do termo,
A própria proposta de privatização. Por que passivamente? Porque as demissões que prepararam a privatização foram politicamente seletivas. Os 500 primeiros demitidos da CSN eram exatamente as lideranças daquela experiência de sindicalismo combativo. Então, o que é incorporação passiva? Eu estou recorrendo aqui a uma categoria cunhada no Brasil pelo Edmundo Fernandes Dias, um gramsciano que alguns devem conhecer. Quando se quebra a capacidade de resistência, ou se mina significativamente essa capacidade, os trabalhadores têm essa dificuldade de reagir. Mas o passo decisivo é o seguinte: como construir entre os trabalhadores, ou entre parte deles, uma incorporação ativa? Como construir, a partir do âmbito da produção, uma hegemonia? Como fazer da visão de mundo das classes dominantes, em alguma medida, a visão de mundo das classes, e eu gosto do termo usado aqui pelo Álvaro, subalternas? Esse processo, que eu obviamente não tenho tempo para aprofundar, permitiu não apenas que os trabalhadores abandonassem uma perspectiva de sindicalismo, ou pelo menos os dirigentes sindicais abandonassem, mas propôs, no lugar disso, uma forma integrada de conceber a relação capital-trabalho. Para encerrar, e depois do debate a gente pode retomar alguns aspectos, eu concordo inteiramente com um diagnóstico que permeou aqui as falas, de que o abandono da perspectiva para além do capital foi decisivo para as derrotas que os trabalhadores, e em particular as direções desses trabalhadores, escolheram no final do século XX. E a perspectiva para o século XXI é o quê? Ou se retoma, em patamar até mais profundo e agudo, o horizonte para além do capital, ou nós vamos discutir perfumaria. Depois do debate a gente pode retomar algumas questões. Muito obrigado.